Queridos irmãos, as coisas parecem que realmente não estão fáceis. A crise permanece e a cada dia que passa ela se intensifica. Entretanto, eu quero dizer duas coisas para vocês. Primeiro, não está acontecendo nada que não já havia sido previsto nas Escrituras. Isso são profecias que há anos nós temos lido, estudado e pregado e que finalmente muitas delas estão acontecendo. Então, para o cristão estudioso, temente a Deus, fiel, ele não deve entrar em desespero. Ele deve apenas confiar que Deus está no controle e apenas executando aquilo que ele já havia predito na sua palavra. Conforme o final dos tempos vai chegando, os sinais ficam mais evidentes do fim, do retorno do Senhor Jesus e da consumação desses séculos. Um outro problema que eu tenho visto muito grande é a quantidade de pessoas com medo da morte. Sim, a morte é um inimigo muito poderoso e ela causa temor em muitas pessoas. Desde que o homem caiu e que o pecado entrou no mundo, a morte passou a ser comum a todos os homens. A morte física, para aquele que não tem entendimento da eternidade, para aquele que não conhece os aspectos do Evangelho, ela é apenas deixar esta existência. As pessoas estão com esse temor de deixar essa existência. Esta pandemia está trazendo uma das maneiras de levar a vida das pessoas, como existem tantas outras. As pessoas, de uma maneira ou de outra, irão morrer. Nós não somos imortais. Alguns morrerão de velhice, dormindo em seus leitos, outros em acidentes, outro no ato da concepção, no nascimento. Mas esse não é o grande perigo que a humanidade corre. O grande perigo que ela corre é da morte eterna. Portanto, isso deve ser um sinal para nós nos preocuparmos com o estado eterno dessas almas. E nós, a Igreja de Cristo, somos a única instituição que possui de fato a vacina, a cura, o remédio. E esse é o grande risco que a humanidade toda corre. Então a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e que o salário do pecado é a morte, que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, então todos morreram. Jesus disse em Mateus 10, 28 que não devemos temer quem mata o corpo. Não é a morte física o nosso problema, não é a morte física que devemos temer. Não é a dor no coração de entes queridos, amigos e familiares morrerem fisicamente apenas. Jesus disse: eu porém vos digo quem deveis temer. Temei antes aquele que tem poder de enviar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Ele está dizendo qual é a morte que deve ser temida. É a morte eterna. Esse deve ser o nosso temor. Não só enchê-los de conforto, palavras bonitas, presentes, ou tentar prolongar de alguma forma a vida deles com recursos naturais e omitir deles o verdadeiro remédio, a verdadeira vacina, que é o Evangelho de Cristo, que é a única coisa que tem poder de livrá-los da morte eterna. Portanto, é um chamado para você ir até essas pessoas, próximas ou distantes, levar a elas o que elas realmente precisam, o Evangelho da graça e da glória. Dizer a elas que elas estão debaixo de condenação e debaixo de uma sentença, não a morrerem fisicamente e deixarem essa existência, mas morrerem eternamente. Está no estado de condenação, de ira divina eternas, num local onde elas jamais irão sair. Por essa razão, devemos ir até essas pessoas e alertá-las do perigo que está sobre elas. Elas estão sob a contaminação do vírus do pecado. E até que recebam o Evangelho da graça e da glória do Senhor Jesus, estarão condenadas a morrer eternamente. Proclame o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma melhor vida na terra? Vem para Jesus que você vai ser feliz, ser curado, ser livre do mal? Não. O Evangelho eterno de Cristo compreende a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a bela história, a boa notícia, como um Deus justo salva pecadores injustos, sem deixar de ser justo.
Ele envia o seu Filho para se fazer carne, à semelhança dos homens, cumprir toda a justiça de Deus e morrer numa cruz. Naquela cruz, ele leva sobre ele o pecado do seu povo e se faz maldição. Ao levar o pecado do povo e se fazer maldição, Deus despeja sobre ele a sua ira e o mata na cruz, satisfazendo assim as demandas da sua própria justiça. E agora, como prova que o sacrifício de Cristo foi suficiente e eficaz para redimir o seu povo dos pecados, Deus o ressuscita dos mortos no terceiro dia, mostrando que o sacrifício foi suficiente. E agora, após esse sacrifício substitutivo ter sido oferecido na cruz para nos redimir, Ele ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creiam no Evangelho. Se você se arrepender, o que é isso? Voltar as costas para o pecado, para a prática ímpia, para o mundo. Não é se arrepender de um ato, é se arrepender de um estado, de uma condição. Não é se arrepender do que você fez, é se arrepender do modo como você vive ou como você vivia. Se você se arrepender e crer, o que é crer? Depositar sua fé em Cristo. Não é aquela fé para obter um pedido de oração, é a confiança depositada nos méritos de Cristo. Essa fé significa olhar para si próprio e dizer: não há nada em mim que possa me garantir o perdão, não há nada em mim que possa garantir a salvação. Eu sou pecador e mereço o justo castigo, mas apoio a minha segurança de salvação no que Cristo fez na cruz, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, nos méritos de Cristo. E nessa cruz, nessa obra, nesse sacrifício, nesse Cristo, eu lanço minha fé, lanço a minha esperança e nela eu descanso. Se você se arrepender e crer, no tribunal de Cristo, no tribunal do céu, o martelo é batido e você recebe uma sentença favorável. Você é declarado legalmente justo no tribunal de Cristo. Então você é salvo na hora. Passa da morte para a vida. Não entra mais em condenação. Você é justificado dos seus pecados. Tornado, declarado legalmente justo. Você está salvo. Então, para você que me ouve, eu convido a você, se arrependa dos seus pecados, abandone a velha vida e corra para Cristo. Lance-se na cruz de Cristo, se atire naquela cruz, se atire nos méritos de Cristo, nos pés de Cristo e naquela obra salvífica confie para a sua salvação. Se você está me ouvindo e já é salvo, já recebeu, assim como o apóstolo Paulo, você é devedor. Você é devedor daquilo que você recebeu. Se você recebeu o Evangelho, você deve o Evangelho àqueles que ainda não receberam, àqueles que estão à sua volta. Você tem a vacina. É uma vacina que Deus te deu gratuitamente. Este glorioso Evangelho. Então sai agora, através das mídias, do celular, e-mail, fax, telefone, de uma visita, de uma viagem, vai e use todos os meios possíveis. Mostre às pessoas, à luz da lei de Deus, que elas estão contaminadas e elas estão em fase terminal com o vírus do pecado, estão debaixo de juízo, debaixo da ira de Deus, mas que agora você tem a elas o remédio, o antídoto, a vacina, e elas podem tomar. E essa vacina é a exposição fiel, clara, do Evangelho de Cristo. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Convide-os ao arrependimento e à fé. E quem sabe, Deus na sua misericórdia alcance esse homem, essa mulher, esse vizinho, essa escola, essa cidade, esse estado, essa nação, e o salve dos seus pecados. Essa é a verdadeira vacina para o verdadeiro vírus, a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe.